Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do grande Saiyaman Trader. E bom, senhores, esse é o registro OB hashtag 61, tá? Estamos indo para o registro de número 61 e nesse vídeo, nesse registro, eu vou te falar, te ensinar, né, o que eu fiz, como eu fiz para sair de um mês negativo e ir para o mês positivo, tá? Então você vai entender a minha estratégia por trás, que na verdade não tem uma fórmula mágica, tá, pessoal? Já adianto para vocês. Porém, você vai entender qual que é a mentalidade que eu fiz para ter esse resultado, lembrando, seguindo o mesmo gerenciamento e o mesmo operacional, o mesmo método, tá? Eu vou tentar ser o mais breve também, tá, pessoal? Porque, inclusive, eu não tô com o meu CapCut com a assinatura ativa, né? Acabou expirando e eu ainda não renovei. Então esse vídeo não vai ter legenda e eu vou tentar fazer um vídeo mais curto também, tá? E agora passando um pouco das informações da nossa dashboard, ou seja, mostrando um pouco, ampliando, né, nossos resultados aqui no mês de fevereiro, tivemos 62% de taxa de acerto, comparado com o mês passado foi de 50%, a gente teve um salto muito bom. E durante a semana a gente teve um total de 20 operações, resultando em 70 operações assertivas contra apenas 30%, né, negativas. Então, vocês podem observar que a gente teve apenas um dia na semana que foi negativo. Esse dia nem foi tão grande assim como vocês podem ver, que foi na quarta, onde a gente teve um prejuízo de R$ 165, como vocês podem ver, o único dia vermelhinho nessa semana. Porém, finalizamos a semana positivo, R$ 694 positivos, totalizando os 1.000 desse mês, né? Então, janeiro aí é negativo, 844, e fevereiro positivos, beleza? Esse aí então foi o nosso resultado mensal, certo? Eu vou estar deixando rolando de fundo agora as operações que eu realizei durante esses últimos 2 dias, porque para quem não sabe, eu fiz um vídeo comentando um pouquinho das minhas operações que eu realizei segunda, terça e quarta, se eu não me engano. Enfim, é o último registro, né? Quem quiser ver, eu comentei um pouquinho sobre a questão das regras do meu trading plan. Inclusive o vídeo tá muito bom porque eu contei pra vocês, compartilhei, né, uma das minhas regras de ouro. Então pra quem quiser saber qual é essa regra, o vídeo tá passando aí na tela e no card fixado aí em cima. E sem mais enrolação, vamos direto pro tema do vídeo de hoje. Bom, pessoal, é o seguinte, pra quem acompanhou a jornada passada, cara, foi muito ruim, porque quando você começa o ano com um resultado negativo, você já fica meio, pô, começamos o ano com o pé esquerdo, né? Começamos muito mal. E, inclusive, eu tinha decidido seguir um gerenciamento mais arrojado, um gerenciamento mais exposto, onde eu arrisco 20% ao dia. Ou seja, esse é o valor do meu stop diário, 20% da minha banca, certo? Então eu quero comentar um pouco dessa questão, porque quando você faz uma mudança, você decide seguir por uma rota diferente, alternativa. Nesse caso, eu mudei o meu gerenciamento, eu estava seguindo um gerenciamento mais conservador, de 5 a 10% no dia, e mudei para 20%, uma escala muito grande, certo? Então, quando você faz essa mudança, e logo no primeiro mês você acaba tendo um prejuízo, um mês negativo, é de se pensar que você acaba. O pensamento nosso, né, nos guia achar que tem algo de errado, que a gente tomou a decisão errada e que a gente está no caminho errado, que a gente deve voltar para aquilo que é mais conservador, aquilo que estava dando certo. Mas na verdade, pessoal, eu apenas estava enfrentando um ciclo ruim durante o ano. Pode ser que eu pegue, em média, né, pela estatística, pelo que eu venho botando em prática e visualizando, ou seja, eu estou falando isso com base no meu histórico, eu tenho ali no ano 1 a 2 meses anormais, ou seja, um mês negativo e um outro mês mais fraco, tá? E mesmo quando o mês ele é negativo, ele não fica tão grotesco, ou seja, o prejuízo nosso não é tão relevante se comparado com o lucro, porque quando a gente lucra bastante, e quando a gente perde um pouco menos. E essa foi a prova viva, né? Vocês viram que em um mês eu fechei R$ 800 negativo e no outro mês R$ 1.000 positivo. Inclusive, vale destacar que quando eu comecei esse gerenciamento mais arrojado, pessoal, teve uma semana do mês que a gente fechou positivo, acho que foi uns R$ 300, R$ 400, algo assim, e eu decidi ajustar o meu gerenciamento novamente, porque isso inclusive foi um erro, uma coisa que eu já não, que eu já atualizei meu trading plan para não fazer isso novamente, que eu estava na expectativa de fazer o que? Juros compostos, que é basicamente você
pegar o valor que você lucrou, né? Ou seja, começamos ali o mês com R$ 3.000, lucramos 400, então a gente pega 3.400 e pega 20% desse valor para usar como stop. Ou seja, a gente pega o nosso lucro e vai jogando conforme o jogo, a gente vai usando o lucro com base no valor das entradas. Acho que deu para entender, né? A gente pega o lucro e reutiliza ele nas próximas entradas, então o valor da nossa entrada acaba aumentando. E o que aconteceu foi o seguinte, eu estava utilizando entradas de R$ 120, se eu não me engano, e aí eu aumentei para 165. Isso foi um erro. Hoje eu percebo que foi um erro, então tudo que eu cometo que não me agrada, ou que eu vejo que no longo prazo não vai ser lucrativo, eu comento aqui no canal, eu sou 100% transparente, tá? Então eu percebi que para mim não estava sendo benéfico aumentar o valor, mudar na verdade, né, o valor das minhas entradas no meio do mês, após uma semana lucrativa ou negativa. Então hoje em dia, atualmente, eu mantenho um valor. Se eu começo o primeiro dia do mês utilizando uma taxa de R$ 120, eu vou finalizar o mês utilizando R$ 120 como taxa fixa, como valor de mão fixa, sem mudar nada. Não importa se eu pegar um mês ali extremamente negativo, quer dizer, uma semana, na verdade, né, durante esse mês extremamente negativa ou positiva, o valor da minha mão continua sendo a mesma, por isso que o nome é mão fixa. Então eu não vou alterar, não importa o que aconteça. Inclusive, isso foi comentário de um vídeo específico, onde eu realmente decidi de fato adotar essa postura ao longo do ano, que foi uma decisão muito importante, pessoal. Inclusive, foi um vídeo muito bom que eu produzi, onde eu falo dessa questão de, cara, quando você pega, por exemplo, uma semana negativa, e aí você, por conta disso, você fica com medo de estar engatando uma sequência ruim, entrar em um ciclo ruim do mercado, por medo você acaba ajustando o valor da sua entrada, o valor da sua mão, e justamente nessa semana onde você fez essa alteração, você pega uma semana boa, e aí você fica com aquele pensamento, puta, por que que eu mudei minha mão justamente agora onde eu acabei lucrando e saindo positivo? Se eu tivesse mantido o mesmo valor, eu teria lucrado muito mais. Então fica com esse pensamento de, putz, tomei a decisão errada. E aí eu usei uma metáfora, uma analogia nesse vídeo da questão do casaco, onde você pega uma semana ruim e você fala, putz, essa semana tá fria, e aí você veste um casaco. E por vestir esse casaco, na semana seguinte é uma semana extremamente calorosa, semana de muito sol, e aí você passa muito calor por ter botado o casaco, entendeu? Enfim, eu usei essa analogia, expliquei muito mais. Para quem quiser ver esse vídeo, tá passando aí na tela também e no card fixado. Então vocês podem procurar aí no canal, que foi o registro OB de número 57, tá? Eu sempre recomendo algum vídeo porque para não ficar repetido o conteúdo, né, de eu não repetir aqui a mesma coisa que eu falei no vídeo passado. E sempre trago conteúdo de extrema relevância para você entender o mercado do jeito certo, né? Eu sempre falo que tem uma maneira de você observar o mercado e você entender os seus comportamentos para poder se tornar um trader consistente e lucrativo. Então eu sempre veio a cada vídeo novo, né, trazendo um tema diferente, uma abordagem, um ensinamento que vai com certeza agregar na sua vida e fazer você ser mais lucrativo, seja em opções binárias, seja no Forex, enfim, porque aqui a gente trabalha a mentalidade, certo? Mas o ponto que eu queria trazer é que eu tomei a decisão de não mudar o valor da minha taxa, porque como eu falei, você pode mudar e justamente pegar uma semana mais positiva, mais lucrativa, ou também mais negativa. E aí se você aumenta a mão ou diminui, o pensamento seu acaba oscilando nessa questão de, putz, tomei a decisão errada, justo agora que eu mudei o valor da entrada, aconteceu isso, aconteceu aquilo, então eu mantenho um valor fixo, beleza? E aconselho que você faça o mesmo. Mas enfim, pessoal, mantive o mesmo valor nesse mês, tá? E graças a isso a gente conseguiu recuperar o valor. Então a gente não mexeu em nada, a gente não aumentou, não diminuiu, seguimos o plano, né? E pelo simples fato, pessoal, eu sempre venho batendo nessa tecla também, de seguir o trading plan, de pegar apenas uma fatia do bolo por dia, todos os dias. Independente do resultado, se a fatia for amarga ou se ela for doce, você respeita a regra do seu trading plano. Ou seja, você volta no dia seguinte, você não arrisca tentar pegar mais uma fatia na esperança dela ser doce, né? Mesmo após ter pegado uma fatia amarga, isso também serve para quando você pega uma fatia doce. Você não pode ser guloso de querer pegar mais uma fatia, porque aí pode ser justamente que nessa tentativa ela vem amarga e aí você fica, putz, peguei uma fatia doce, depois peguei uma amarga, então eu vou ter que pegar agora a cerejinha do bolo para sair, tentar recuperar, entendeu? Enfim, tudo isso são mecanismos da nossa mente que fazem a gente perder o foco
sair do plano, não ser disciplinado e, consequentemente, não ser lucrativo, beleza? Percebe que uma coisa leva a outra. E eu tô falando isso pra vocês porque é exatamente o que eu faço e o que me leva a ser um trader lucrativo. Porque, pessoal, se eu não fizesse exatamente isso, eu nunca conseguiria recuperar esse prejuízo do mês passado. O meu resultado esse mês seria totalmente diferente se eu não tivesse regras muito bem definidas para mim, um gerenciamento muito alinhado, a mentalidade certa. Eu jamais, pessoal, jamais teria conseguido esse resultado. Por quê? Porque, pessoal, isso também eu venho desenvolvendo ao longo do tempo, tá? Não tem como você adquirir a consistência, a mentalidade de um dia para a noite. O que eu quero dizer com isso é que você tem que, cara, ir blindando a sua mente, dando marteladas, né, dia após dia, para que você fixe na sua mente que você tem que fazer aquilo, porque aquilo é o certo. E ao fazer o certo, nem sempre vai ser um resultado positivo. O certo não quer dizer ser lucrativo. Fazer aquilo que deve ser feito, às vezes, consiste simplesmente em você parar de operar, fechar o gráfico, mesmo tendo um resultado negativo. O fato de você aceitar o prejuízo, entender que faz parte, entender que o dinheiro ele é um andarilho, principalmente no mercado, onde ele vem e vai. Um dia ele está na sua mão, o outro dia ele está no mercado. E no dia seguinte, ele sai do mercado e vem para sua mão novamente. Então entenda que o dinheiro é um andarilho, ele vem e vai, tá? E quando você entender esse tipo de pensamento, entender o mercado como ele deve ser enxergado, por isso que eu recomendo fortemente que você acompanhe o canal, porque a cada dia eu venho trazendo conteúdos novos, beleza? Outra coisa que eu quero destacar é que no último dia do mês eu acabei criando uma nova regra para mim. Como eu já tinha feito um lucro considerável no mês, eu não ia arriscar tudo no último dia, né, pessoal? Entendam que você nunca vai resolver e ter um resultado no último dia. Você não vai querer resolver as coisas no último minuto do jogo, entendeu? O jogo já rolou, já tá tipo 10-0. Você não vai tentar marcar um gol, sendo que você pode perder os 10 gols que você fez e sair no 0-0 ou negativo, entendeu? Eu não arrisco no último dia. Então, pensando nisso, para quem não sabe, eu faço duas operações, né? Uma sessão da tarde e uma sessão da manhã. Então, como eu peguei um resultado positivo na sessão da manhã, eu simplesmente reduzi o valor da minha mão só nesse dia, tá, pessoal? Como eu falei, eu não ajusto o valor da minha mão, é uma mão fixa. Porém, como eu já tinha um resultado bom, eu falei, cara, vou encerrar o meu mês por aqui, eu não ia operar mais. Porém, sobrou uma gordurinha, né? Eu fiquei com R$ 1.060 de lucro. Falei, bom, vou utilizar esses R$ 60, que é metade do valor da minha mão, para operar. Seja ela uma operação positiva ou negativa, eu vou acabar por ali, eu vou encerrar, entendeu? Então eu já tinha botado na minha mente que ou eu finalizava o mês com R$ 1.000 de lucro, ou um pouquinho mais, uns 1.100, entendeu? Que seria o valor desses R$ 60 que eu estaria arriscando. E também eu não iria fazer mais operações. Eu só utilizaria essa única taxa, entendeu? Que é a gordurinha. E eu estou falando isso porque eu quero deixar registrado, porque eu utilizo esse canal como um registro, como um diário. Então eu quero dizer que eu estabeleci essa nova regra para mim e que o meu sentimento após criar essa nova regra não foi dos melhores, porque após eu ter utilizado essa gordurinha de R$ 60, que foi uma operação negativa, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Dizer, porque o mercado ele me deu novas brechas e oportunidades dentro do meu trading plan para fazer novas entradas. Então eu teria feito nesse dia 3 operações, tá? E o resultado final delas foi de 2-1. Ou seja, uma das operações foi negativa, que foi justamente a única operação que eu peguei. Porque como eu só tinha a gordurinha, eu só tinha essa taxa disponível, eu fiz essa entrada e justamente nesse ativo foi o ativo perdedor. Então, se eu tivesse mantido o meu plano anterior, né, digamos assim, utilizado taxas de R$ 120, eu teria feito 3 entradas, 120 cada uma, e teria feito um resultado positivo no agregado, onde eu teria lucrado ali uns R$ 80 mais ou menos, né, por conta do payout. Enfim, o ponto é, eu, por ter me limitado e decidido preservar o meu lucro, porque tudo isso que eu fiz de criar essa nova regra de, pô, vamos finalizar o mês por aqui, vou utilizar apenas a gordurinha, reduzindo a minha mão, essa decisão que eu tomei foi visando com certeza de preservar o meu lucro, de bom, não quero finalizar o mês com menos de R$ 1.000, porque, pessoal, como eu falei,
o mercado me apresentou 3 oportunidades, 3 entradas que eu poderia ter feito. E o resultado nesse dia foi de 2-1, mas também poderia ter sido de 0-3. E cara, imagina se eu pego 0-3. Eu ia ficar com um pensamento totalmente oposto, do tipo: "Pô, por que que eu não preservei o lucro? Por que que eu não reduzi a minha mão? É o último dia do mês, por que que eu fui, querer arriscar mais, sendo que na sessão da manhã eu já tinha pegado um resultado muito positivo de 2-0. Não tinha por que eu arriscar mais", entendeu? Então é esse tipo de coisa que você precisa ajustar. Eu entendi que eu queria preservar o lucro, e eu tomei a decisão certa. Então mesmo após eu ter ficado com esse pensamento, com essa pulga atrás da orelha de: "Pô, no final das contas, o resultado teria sido positivo. Porém, em outro mês, pode ser que esse último dia do mês me traga um resultado negativo, me tire o lucro da sessão da manhã. Vocês entenderam? Então é muito melhor a gente ter consciência de que, bom, eu tomei essa decisão e é a decisão certa. É o certo a se fazer, de preservar o lucro. Beleza? E é isso, tá, E pessoal? essa minha regra, ela vale somente se a sessão da manhã tiver sido positiva. Porque, obviamente, pessoal, se eu pegar um placar, sei lá, de 1-1 ou 0-2, placar neutro ou negativo na primeira sessão, eu vou continuar operando normalmente na sessão da tarde. Porque aí eu não vou estar preservando nada, eu vou estar seguindo o jogo, entendeu? O jogo continua. A questão é, se no primeiro tempo eu faço 3 gols, eu nem vou pro segundo tempo. Ou se eu for pro segundo tempo, eu vou jogar muito mais cauteloso para não acabar tomando outros gols, beleza? Enfim, pessoal, é basicamente isso. Eu queria dizer que nesse mês eu segui o meu plano e graças a isso, graças a ter feito, executado aquilo que eu prego aqui no canal, eu consegui ser lucrativo. Porque não basta só você falar, você tem que executar, você tem que fazer. E esse mês eu coloquei em prática e tive um resultado positivo. Mas é basicamente isso, tá, pessoal? Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Lembrem-se de ficar à vontade na seção dos comentários para deixar a sua dúvida ou também o seu apoio. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do grande Saiyaman.